E aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre coeficiente angular e equação reduzida da reta, beleza? Bom, com relação ao coeficiente angular, nós temos aí algumas informações. O coeficiente angular ou declividade de uma reta R não vertical é a tangente trigonométrica do ângulo θ. Esse ângulo aqui, galera, é o ângulo formado entre a reta e o eixo, beleza? É geralmente representado por M. Esse M aí vai indicar o nosso coeficiente angular, beleza? Bom, então nós temos aí as características. Se R for horizontal, então θ é zero e, portanto, o M é zero. Então, quando é que esse M aí é zero? Então, nós temos o seguinte, ó. Então, tá aqui o plano, beleza? Imagina que aqui é o plano cartesiano. Então, nós temos, para essa reta aí ser horizontal, o que é que significa? Ela tem que ser paralela ao eixo X. E quando é que isso aí acontece? Quando a minha abscissa é zero. Então, se a minha abscissa é zero, ela vai estar sobre o eixo Y. Então, vamos supor que esse ponto está bem aqui, ó. Passando aí a reta por esse ponto, nós temos então que a reta é paralela ao eixo X, beleza? Então, nesse caso aí, o θ é zero, tranquilo? Então, nós não temos aí ângulo formado entre a reta e o eixo X, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui o plano que a gente vai utilizar mais vezes. Bom, no item B ele diz o seguinte: se R for crescente, então θ está entre 90 e 0. Então, beleza. Quando é que ele diz que é crescente? Ó? Então, imagine que a reta seja desse tipo aqui. Nesse caso, nós vamos formar aqui um ângulo, beleza? Esse ângulo vai ser o ângulo θ, onde esse valor vai estar entre 90, beleza? Esse θ aí vai ser menor que 90 e maior que 0. Nesse caso aí, nós temos que o M é positivo, beleza? Ó, M é maior que 0. Tranquilo, galera? Lembrando que esse M aí nada mais é do que a tangente desse ângulo θ. Já já nós vamos ver com mais tranquilidade esse conceito, beleza? Bom, continuando aí, nós temos o seguinte: se R for vertical, então o θ é 90 graus. Bom, quando é que o R é vertical? Quando a minha ordenada é zero. Se a minha ordenada é zero, significa o seguinte, que eu tenho simplesmente o ponto em cima do eixo X, ó, pode estar em qualquer ponto, em qualquer lugar aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, imagina que essa reta passa nesse ponto aí, ó. Supor que aqui seja R, certo? Então, o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo reto, ou seja, esse θ aí é 90 graus. Beleza, galera? E por último, nós temos o seguinte: nós temos que ter cuidado só uma coisa, só deixa eu falar só com relação ao M, né? Nesse caso em que a reta forma um ângulo de 90 graus, nós não temos como calcular o M. Porque se o M é a tangente desse ângulo, não existe tangente de 90 graus. Então, nesse caso aí, nós não temos o M, beleza? Show de bola. Então, continuando. Por último, se R for decrescente, então o θ forma um ângulo menor que 180 e maior que 90. Então, quando é que ele é decrescente? Vamos supor que ele seja desse tipo aqui, ó. Então, o ângulo formado por ele com a reta, com o eixo X é esse ângulo aqui. Então, aí nós temos um ângulo menor que 180, porém maior do que 90 graus, beleza? E nesse caso aí o M vai ser menor que 0. Bom, como é que eu sei que o M é positivo ou é negativo? Bom, vamos só fazer aqui bem rapidinho. Vamos colocar aqui o eixo, plano cartesiano aqui, ó, beleza. Bom, imagina que aí eu vou calcular a tangente de qualquer ângulo formado aí. Nós sabemos que a tangente, ela é uma reta auxiliar aqui, ó, beleza? Onde o valor do ângulo
aqui formado, vamos supor que eu tenho aqui esse ângulo, beleza? Então, a tangente vai ser, ó, esse valor aqui, ó, beleza? Valor positivo. Então, a tangente, quando ela vai de 0 até 90, exceto no 90, beleza? Nós temos que aí ela vai ser todo esse valor aqui, ó, tanto no primeiro como no terceiro quadrante. Tranquilo? Ou seja, primeiro e terceiro quadrante, nós temos aí a tangente positiva. Agora, se o meu ângulo está no segundo ou no quarto quadrante, nós temos aqui, ó, só apagar aqui, a gente colocar mais para cima. Se eu tenho o meu ângulo nesse quadrante aqui, ó, ou nesse aqui, significa que o meu valor da tangente vai ser esse, ó. Ou seja, um valor negativo. Tranquilo, galera? Mas nós vamos ver com calma isso aí, beleza? Então, nós temos o seguinte. Se uma reta R seja uma reta R não vertical e sejam os pontos A e B. Então, nós temos aí o ponto A de coordenadas XA e YA e nós temos o ponto B de coordenadas XB e YB. Nós temos que esses pontos estão nessa reta, beleza? Eu já coloquei eles aqui, ó. Ponto A e ponto B. Tranquilo? Então, nós temos o seguinte. Bom, como a gente viu, o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo formado por essa reta, beleza? Então, nós temos o seguinte. Tá aqui o ângulo θ, ó. Como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Bom, nós sabemos que a tangente de um ângulo ela é calculada por cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tranquilo? Bom, o cateto oposto a esse ângulo aqui, θ, é essa medida BC. Beleza? E o cateto adjacente a esse ângulo é a medida AC. Beleza? Então, vamos colocar ali, ó. Então, na realidade, essa tangente aí vai ser a medida BC, beleza? Dividido pela medida AC. Tranquilo. Então, nós temos que a tangente de θ vai ser dado por... Qual é o valor dessa medida BC? Bom, nós temos aqui, ó, as coordenadas YB e YA. Então, vai ser YB menos YA. Dividido, então, por... Que medida é essa daqui? AC. Vai ser XB menos XA. Então, XB menos XA. Bom, então aí nós temos... Lembrando que o tangente é o nosso coeficiente. Então, o nosso coeficiente vai ser dado por YB menos YA dividido por XB menos XA. Beleza, galera? Então, dados os dois pontos, é assim que eu determino o coeficiente angular da reta que passa por eles. Beleza? Bom, pessoal, agora, como é que eu determino esse M se eu já tiver a equação geral em vez dos pontos? Então, vamos fazer isso, ó. A gente acabou de ver como é que determina o M, que é o coeficiente angular, tendo os pontos, tendo as coordenadas dos pontos. Mas se a questão me der só a equação geral, como é que eu faço? Então, vamos lá. Vamos só apagar aqui para a gente ter espaço, para a gente poder colocar aí como é que determina o M. Então, imagina que a questão deu a equação geral da reta. Então, nós temos AX mais BY mais C igual a zero. Imagina aí que isso aí seja a reta E, a equação geral da reta E. Como é que eu determino, então, o meu M? Beleza? Então, nós temos o seguinte. Bom, então vamos pegar aí dois pontos, beleza? Dois pontos genéricos A e B. Vou chamar esse ponto aí de A e B. Bom, quais vão ser as coordenadas do ponto A e B? Bom, primeiro de tudo, vamos dizer que o ponto A tem coordenadas 0, certo? Se o meu x do meu ponto A é 0,
significa que o meu y é quanto? Bom, substituindo ali por zero vai ficar y vai ser menos c sobre b, beleza? Bom, galera, de onde foi que veio isso? Se isso aqui dá zero, eu tenho o seguinte, eu vou isolar o meu termo y, beleza? Isolando esse y aqui, vamos só fazer aqui rapidinho, ó. Vai ficar by igual a menos c, beleza? Esse c passou para o outro lado e esse b vai passar dividindo, então menos c sobre b. Daí esse menos c sobre b, beleza? Só para a gente não ficar sem entender, tranquilo? Então vamos lá. Tenho já as coordenadas do ponto A. Agora, o meu ponto B, quem vai ser o meu ponto B? Bom, o meu ponto B, as coordenadas do meu ponto B vai ser o seguinte. Vamos dizer que a minha coordenada y é 0. Beleza, vixe, esse 0 aí ficou muito... ficou muito grande. Beleza, vamos dizer que o meu y é 0. Agora vamos isolar o meu x, ó. Se o meu y é 0, essa parte aqui vai sumir. Então vai ficar simplesmente, vamos só colocar aqui, ó. Ax mais c igual a 0. Ax vai ser menos c. E o menos c dividido por a. Então, a minha coordenada x vai ser menos c dividido por a. Tranquilo. O que foi que eu fiz? Eu encontrei dois pontos que pertencem à reta, beleza? Pertence à reta ali, a reta R, que obedece à equação da reta, beleza? E eu determinei as suas coordenadas. E o que foi que a gente viu? Que para determinar o coeficiente angular, eu só preciso saber quem são as coordenadas do ponto. Então vamos lá. Como é que eu determino meu coeficiente angular? YB menos YA dividido por XB menos XA. A gente já tinha visto isso. Então vai ficar M vai ser, quem é o meu Y de B? O meu Y de B é 0. Então vamos colocar aqui, ó, 0 menos, quem é o meu Y de A? O Y de A é menos C sobre B. Vamos colocar ele aqui de outra cor para a gente ver a diferença. Menos C. Vamos só descer mais um pouquinho aqui, galera, tá muito imprensado. Descer um pouquinho aqui. Então M vai ser 0 menos C sobre B. Beleza. Show de bola. Agora vamos para as coordenadas x. X de B é menos C sobre A. Então, menos C sobre A menos o x de A. Quem é o x de A? X de A é 0. Beleza. Resolvendo aí essa fração, nós temos M vai ser... Bom, aqui vai ficar menos que multiplica menos C sobre B. Beleza. E embaixo, bom, embaixo eu vou ficar com menos C sobre A. Vou ficar com a fração dividida por outra fração. Então, como é que eu resolvo? Multiplico pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? A sobre C com o sinal de menos na frente, beleza? Ó, sinal de menos aqui. Tranquilo, galera? Bom, vamos trazer para cá, ó. Então, M vai ser igual a quanto? C, eu posso simplificar com esse C que está lá embaixo. Tranquilo? E em cima vai ficar menos A sobre B. Bom, pessoal, então tá aí o nosso coeficiente angular a partir da reta dada. Beleza? Bom, nós temos aí as duas formas de calcular o coeficiente angular. Tanto pelas coordenadas do ponto, quanto pela equação geral. Bom, vamos aplicar isso aí para ver como funciona. Bom, pessoal, então vamos aí aplicar os conhecimentos que a gente obteve aí com relação à equação reduzida e como esboçar o gráfico dela, beleza? Bom, então vamos lá. Determine a equação reduzida da reta R de equação. Então nós temos aqui, ó, a equação geral, beleza, dessa reta R. E ele quer que a gente determine a reduzida e esboce o seu gráfico. Então, beleza. Vamos lá. A equação é a seguinte. 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Beleza. Essa é a equação geral.
Como é que eu determino a equação reduzida? Eu simplesmente isolo o meu y aqui, ó. Então, beleza, vamos fazer isso. Então, 2y é igual a menos 3x mais 6. Beleza? Eu já estou passando esses termos para o outro lado. Automaticamente eu altero o sinal deles. Beleza? Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar y é menos 3 sobre 2, que multiplica x, mais 3. Beleza. Já dividi esse 6 aqui por 2. Tranquilo? Então, vai ficar, ó, essa é a equação reduzida. Beleza? O que foi que eu ganhei com essa equação reduzida? Eu já ganho o meu coeficiente angular, que é menos 3 sobre 2. E eu já ganho o meu coeficiente linear, que é 3. Esse cara é muito importante, por quê? Porque eu já sei onde a reta toca, no eixo y. Então, por exemplo, para esboçar o gráfico, ele é de extrema importância. Ó. Então, nós temos aqui, ó, x e y. Beleza? Nós temos o seguinte. Se o meu coeficiente angular aqui é negativo, significa o quê? Que a minha reta é decrescente. Então, ela é desse tipo aqui, ó. Beleza? E eu já sei quem é esse rapaz aqui. Quem é esse cara? É o meu H, ou seja, 3. Então, esse ponto aqui é 3. Agora, eu só preciso determinar esse ponto. Beleza? Como é que eu calculo esse ponto? Bom, nós estamos vendo que ele está no eixo X. Qual é a característica de um ponto que está no eixo X? Ele tem a abscissa, porém a sua ordenada é 0. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos pegar a nossa equação reduzida. Y é igual a menos 3 sobre 2, que multiplica x, mais 3. E vamos substituir o zero nessa equação, para descobrir quem é esse x aqui, ó. Então, beleza. Substituindo aí o y por zero, vai ficar 0 é igual a menos 3 sobre 2, que multiplica x mais 3. Bom, agora simplesmente eu vou resolver isolando o x, beleza? Passo esse 3 para o outro lado, então vai ficar como? Menos 3 sobre 2, que multiplica x, é igual a menos 3, beleza? Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar menos 3x é igual a menos 6. Beleza? Bom, o meu x aqui vai ser quanto? Menos 6 vai passar esse 3 aqui dividindo, ó. Menos 6 dividido por menos 3 é 2. Então, esse ponto aqui é 2. Show de bola, tá aí o gráfico da nossa reta, beleza? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!